falar um pouquinho então de compliance para pequenas e médias empresas? Renato, algumas perguntas aqui para você, vamos ver, hein, se você mata ou não. Por que pequenas e médias empresas geralmente têm uma dificuldade em estruturar uma área de compliance efetiva, comparativamente a grandes empresas, corporações multinacionais? O que você acha que é o calcanhar de Aquiles para pequenas e médias empresas e como resolver essa situação? Vamos lá, vamos pensar juntos aqui. Será que as pessoas que lideram as pequenas e as médias empresas são menos éticas do que as pessoas que lideram as grandes corporações? Espero que não. Será que necessariamente as pessoas que lideram as pequenas e médias empresas são menos íntegras ou respeitam menos as regras aplicáveis, sejam internas ou externas, do que as pessoas que lideram as grandes companhias? Então a resposta não tem que estar aí, né? A resposta tem que estar em outros elementos. Veja só, na nossa prática é muito comum chegarmos em grandes organizações e identificarmos que formalmente há uma estrutura de compliance. O que eu quero dizer com formalmente, né? Que geralmente há um departamento segregado, há um conjunto mínimo de políticas, há um checklist que as pessoas devem seguir sobre, por exemplo, treinamentos, quantidade de treinamentos, número de pessoas treinadas, certo? Mas mesmo nessas grandes organizações, há uma dificuldade, por vezes, que é transformar este formalismo para a realidade, certo? Essa transposição é bastante crítica e, por vezes, difícil de se fazer, né? Então, quando o compliance está focado apenas no formalismo, em seguir um checklist, ou porque o regulador exige, ou porque a matriz exige aqui para empresas multinacionais, né? O compliance entra numa crise de utilidade, que é o quê? Segue algumas regras formais, mas não se mostra útil para a organização, né? Então, essa segregação de compliance não fazer parte da gestão, por exemplo, ou pior, ser visto apenas como um fiscal da gestão, certo? Faz com que as pessoas se afastem de compliance, faz com que as pessoas tenham receio de conversar com compliance e faz, portanto, com que as pessoas tenham uma resistência em relação a compliance, certo? Quando se fala de compliance para pequenas e médias empresas, o discurso que vem pronto é esse do formalismo, mas não há uma adaptação para utilidade. E as empresas que estão em outro estágio, por exemplo, pequenas e médias empresas, muitas vezes atuam no modo sobrevivência. Se elas estão no modo sobrevivência, isso não sou eu que estou dizendo, tem pesquisa, né, do Senac, por exemplo, tem pesquisa da GS1, junto com o Exame, que vai dizer, né, que as empresas médias e pequenas têm dificuldade de ter um plano de crescimento, têm dificuldade de ter uma estrutura formalizada de processos e políticas internas. E elas estão no modo sobrevivência. Então, de cada 10 empresas, né, de acordo com essas pesquisas, apenas 3, então de cada 10, apenas 3 têm um plano mínimo de crescimento. Então, quer dizer que 70% das empresas está ali, né, no que a pesquisa diz, num modo de sobrevivência. Quando você chega para essas empresas com uma estrutura que é formal e não é útil, né, a visão das pequenas e médias empresas é, então isso não me adianta. Se isso não me adianta, isso vai me trazer custo, porque eu vou ter que colocar recurso, vou ter que colocar dinheiro, vou ter que colocar pessoas, vou ter que investir tempo no compliance. E aí ele não é útil, então é melhor não ter, certo? Então essa me parece ser uma grande diferença entre o compliance nas grandes organizações e o compliance nas pequenas e médias organizações. Essa transição do formalismo para a utilidade deixa de acontecer. E, portanto, ele não é implementado numa estrutura que está ali apenas para ou no momento de sobrevivência. Bom, estou entendendo então, Renato, que aqui é uma questão de comunicação, né? Ou seja, de como que deve ser então, né, nesse comentário, a abordagem, como se falar de compliance em uma pequena e média empresa, que, como você disse, tem outras preocupações, está no modo sobrevivência, tem coisas, às vezes, que, em tese, né, são mais relevantes,
Não que compliance seja relevante, longe disso, na verdade é muito relevante, principalmente quando as coisas dão errado. Sim. Mas acho que então, como que deve ser, na sua visão, a abordagem em termos aí de se falar desse tema em estruturas pequenas, médias e até microempresas e startups? A primeira coisa que compliance tem que fazer para esse público de pequenas e médias empresas é solucionar a sua crise de utilidade. O que eu chamo de crise de utilidade? A abordagem tradicional do compliance, né, de um formalismo excessivo, do checklist, muitas vezes do compliance de papel, não vai servir para uma pequena e uma média empresa que tem outras prioridades e só vai implementar aquilo que realmente for útil para o seu objetivo de negócios. Então não há tempo a perder com formalismos se aquilo não vai ser útil, certo? Então a abordagem tradicional tem que ser trocada por uma abordagem de utilidade. Eu tenho aqui 4 exemplos, né? Como é que você faz para chegar cada vez mais perto dessa abordagem de utilidade? Compliance, Rodrigo, na sua visão, tem que ajudar a gestão da empresa ou tem que engessar a gestão da empresa? Sem dúvidas ajudar, né? Tem que ajudar. Embora em muitas organizações engesse. Então, né, compliance muitas vezes é visto como algo burocrático, certo? Algo burocrático, algo que está distante da realidade de uma média, de uma pequena empresa. Então, cada vez mais ajudar a gestão, né? Segundo, compliance tem que estar afastado ou tem que estar próximo à gestão? Próxima gestão, o erro é estar afastado. O erro é estar afastado, né? Às vezes, numa grande organização é comum ter departamentos apartados, né? E compliance muito longe da gestão, muito em razão desta abordagem tradicional, que às vezes deixa, inclusive, os executivos com receio de procurar a área de compliance, né? Outro ponto, compliance deve só apontar o dedo para aquilo que está errado ou deve participar da solução? Participar da solução. Então, na abordagem tradicional, às vezes compliance fica só apontando aquilo que está errado na organização e não participa daquela solução, né? Se não vai participar da solução, pouca utilidade vai ter para uma pequena, para uma micro, para uma média empresa que às vezes não tem nem pessoas ou recursos suficientes para implementar uma solução apontada, certo? Então, compliance tem que fazer parte da solução do problema que compliance ajudou a identificar. Outro ponto, compliance tem que só falar que tem risco ou compliance tem que ajudar na mitigação do risco? Mitigação de risco, sem dúvida. Então, aqui a gente viu 4 pontos simples, né, que ajudam compliance a se tornar cada vez mais útil numa estrutura menor, né? Às vezes compliance fica numa posição muito confortável de apenas apontar o que está errado ou colocar medo nas pessoas, né, em razão das consequências de um descumprimento de uma norma interna ou externa, e pouco faz para ajudar a gestão a chegar num determinado objetivo, né? Então, compliance nessas estruturas, certo? Então, fazendo um recorte bem claro aqui, nessas estruturas que são pequenas e médias, compliance tem que estar muito próximo da gestão e não se afastar da gestão. Muito bem, Renato. E uma outra questão aqui relacionada a tudo isso, né? Então, para que a área de compliance em uma pequena e média empresa seja efetiva, como que deve ser, digamos assim, a perenidade dessa área, o futuro dela? Essa área ela vai ter que se provar ao longo do tempo? Como que temos uma estrutura de compliance, portanto, respeitados esses requisitos, que seja sustentável mesmo em uma pequena e média empresa? Como que, olhando para frente, é possível estruturar uma área efetiva? Vamos lá, eu vou começar a resposta fazendo uma provocação, né? Em qualquer organização, as áreas que estão lá montadas precisam minimamente fazer o quê? Mostrar o seu valor, certo? E compliance, não tem que mostrar o seu valor também? Ou compliance vai ficar apenas como um argumento de autoridade ou argumento de obviedade, como eu chamo, né? Compliance não pode ser apenas um argumento de autoridade. O que isso significa? Não pode ser assim, porque alguém mandou fazer, né? Compliance tem que participar ativamente da gestão. A gente tem que lembrar que 99% das empresas no Brasil são pequenas e médias. 99%, certo? Enquanto que, geralmente, a abordagem do compliance é feita do modo tradicional para 1% das empresas que atuam no Brasil. É óbvio que essa transposição
né, sem as devidas adequações e flexibilizações, não vai dar certo. Então, se a gente quiser realmente tornar o compliance útil, nós temos que falar para 99% das empresas que aqui estão, certo? Então, isso passa por participar da gestão, isso passa também por uma questão que a gente fala que é normalização de regras. O que isso significa? Quando a gente, desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir, a gente se depara com regras, em qualquer situação, até quando a gente está se divertindo. Quer ver um exemplo? Se a gente sai de casa, né, e vai até o ponto A, do ponto A até o ponto B, no trânsito, o trânsito tem regras ou não tem regras? Sem dúvidas. As pessoas, algumas cumprem, outras não, mas as pessoas sabem que lá tem regras e aquilo se tornou normal, certo? Se as pessoas vão num restaurante, o meu restaurante preferido, vou lá jantar, eu posso fazer o que eu quiser no restaurante? Não. Eu tenho que seguir o mínimo de regras. Então, assim, eu quero comer uma coisa que não está no cardápio, né? Se eu pedir alguma coisa que não está no cardápio, alguém vai dizer, não, desculpa, isso não está no cardápio. Então, eu não posso fazer o que eu quero a hora que eu quero, né? As coisas precisam funcionar com regras. Se eu vou assistir um jogo de futebol, por exemplo, se eu vou no estádio, eu posso fazer o que eu quero a hora que eu quero? Não. Se eu estou na Disneylândia, certo? Se eu estou na Disney, eu posso fazer o que eu quero a hora que eu quero? Não. Então, as regras são normais na nossa vida, certo? E por que no ambiente corporativo, né, as pessoas teriam resistência a olhar para essas regras e a respeitar essas regras, né? Então, qual que é a forma de fazer essa transposição? É compliance ajudar primeiro na identificação das regras que fazem sentido para aquela organização. Depois que identificou as regras que fazem sentido, compliance tem que ajudar no desenho dessas regras e não ter uma atitude simplesmente passiva. Compliance passivo não funciona em lugar nenhum, né? Então eu tenho que identificar que regras são essenciais para o funcionamento daquela organização. E eu vou fazer isso só se eu estiver perto da gestão. Lembrando que a maioria das empresas no Brasil tem uma característica de ser familiar, certo? Se eu trago, aqui um exemplo que talvez seja um pouco mais de extremo, se eu trago essa noção tradicional de compliance tem que ser apartado, independente, autônomo da gestão, tem que até fiscalizar a gestão, se eu levo isso para o ambiente familiar, eu estou lá, por exemplo, dizendo que o sobrinho vai ter que começar a vigiar o tio fundador da empresa, por exemplo, ou o irmão vai ter que começar a vigiar, né, a irmã que é a diretora, e assim por diante. Então é óbvio que essa visão tradicional tende a ter pouca utilidade num ambiente de empresa que é média e pequeno e que é familiar. Então o compliance tem que estar próximo à gestão, ajudando a identificar regras, ajudando a desenhar regras e ajudando a aplicar essas regras, e não apenas cumprindo um simples checklist. Excelente, Renato, muito bom. Compliance para pequenas e médias empresas, então, é possível. E uma pergunta rápida aqui para a gente encerrar. Primeira coisa que uma pequena e média empresa tem que fazer se quer começar a pensar numa área de compliance. Primeira coisa, básico. Número 1. Se acostumar com a existência de regras que fazem sentido para a organização da sua atividade. Excelente, muito bom. Curtem, compartilhem nosso podcast e até a próxima. Até a próxima.